Dennis e Michael estavam dirigindo há quase uma semana e não viam uma única alma viva. Quando eles deixaram o rancho, pensaram que talvez eles encontrariam alguém, outro sobrevivente. Mas não havia ninguém. As estradas estavam quase vazias. Havia o ocasional carro abandonado, mas era só isso. Eles dirigiam principalmente em rodovias para ganhar tempo. Michael se perguntava se não teriam mais sorte nas estradinhas menores, mas Dennis não concordava. Essas estradas tinham curvas e eram densas de árvores. Não havia como ver o perigo chegando. Se alguém quisesse surpreendê-los, eles não saberiam até que fosse tarde demais. Quando a praga chegou, Dennis e Michael estavam trabalhando como peões em uma fazenda de gado. Ambos haviam acabado de terminar o primeiro ano da faculdade. Dennis estudava na costa leste e Michael na oeste. Eles descobriram que eram pessoas muito parecidas. Ambos estudavam bastante e liam muitos livros, mas também gostavam de estar ao ar livre. No final de um bom dia, voltavam para casa cheirando a suor e sujeira. Rapidamente se tornaram amigos. O rancho era uma pequena operação familiar com cerca de 50 cabeças de gado. A família que o administrava, os Grinsons, anunciavam em jornais universitários na primavera. Havia muitos peões na área que precisavam de trabalho, mas Bucky Grinson achava que os jovens da cidade poderiam se beneficiar de uma exposição a uma vida no campo. Jovens se candidatavam e, em seguida, os Grinsons contratavam cerca de meia dúzia de peões a cada primavera para ajudá-los a administrar o gado. Era um trabalho árduo, mas Dennis e Michael se sentiram sortudos por serem escolhidos. A fazenda não tinha TV, internet ou telefone. Como resultado, a primeira vez que ouviram falar da praga foi no rádio. Todas as noites, os peões gostavam de se reunir no refeitório e jogar cartas. Enquanto jogavam, ouviam rádio. A fazenda estava tão longe nas colinas que o rádio só pegava uma estação. À noite, ouviam o melhor DJ da estação, Pete The Muskrat Coltrane, que tocava antigas músicas bluegrass. Às vezes, entre as músicas, The Musket contava histórias. Dennis e Michael achavam hilário, mas, uma noite, o programa de rádio The Muskrat foi muito diferente. Não deveria ter sido mais do que 6 meses atrás, mas, para Dennis e Michael, lembrando-se agora, parecia que foi em outra vida. The Muskrat estava tocando uma alegre música de Bill Mulroney, Footprint in the Snow, quando cortou a música pela metade do refrão. Os peões pararam o jogo de rame, viraram-se e olharam para o rádio. The Muskrat sempre tocava a música até o final. O que poderia estar de errado? Atenção, pessoal, disse The Muskrat. Eu não sei como dizer isso, mas eu vou pedir para que vocês fiquem muito calmos. O gerente da minha estação acabou de me passar um bilhete e parece que as autoridades de saúde locais estão nos pedindo, ao pessoal do rádio, para contar a vocês, nossos ouvintes, que, bem, há uma nova doença se espalhando. As mãos do rancho baixaram as cartas. Dennis e Michael trocaram um olhar. Agora, disse The Muskrat, sua voz rica soando estranhamente instável. Eles não sabem bem o que é essa doença, mas é realmente algo muito, muito ruim e muito contagioso. E as pessoas que pegam isso não estão tendo muita sorte se recuperando. Agora, os médicos estão tentando descobrir uma cura, mas ainda estão sem sorte. Então, enquanto isso, estamos pedindo a todos vocês que fiquem em suas casas o máximo possível e evitem locais públicos até que essa doença seja erradicada. Um dos peões da fazenda, um rapaz grande, convencido, chamado TJ, riu. Mas é claro que eu vou para a cidade. Eu tenho um encontro. Os outros peões da fazenda o encararam. TJ parou de rir. Por favor,
pessoal. Façam o que os médicos dizem. Implorou The Muskrat. Tenho certeza que será por apenas alguns dias. Ele ficou em silêncio por um momento. Então, os peões da fazenda ouviram o som de agulha de toca-discos atingindo o vinil, e uma antiga música do Aaron Scruggs começou a tocar. E foi assim que começou. Nos próximos dias, a fazenda seguiu seus negócios. Os Greensons disseram aos rapazes para não se preocuparem, que tudo isso acabaria em breve. Eles tinham comida suficiente na fazenda para durar meses. Enquanto isso, havia muitos bezerros novos que precisavam ser marcados. À noite, todos se reuniam ao redor do rádio e ouviam as atualizações. As notícias só pareciam piorar. Mais e mais pessoas estavam ficando doentes. Os sintomas eram estranhos. As pessoas ficavam violentamente doentes e depois caíam em um sono profundo e longo. As grandes cidades, Nova York, Los Angeles, Chicago, tinham se tornado como cidades fantasmas. Ninguém saía às ruas com medo de pegar a doença. As notícias continuavam piorando até que finalmente a estação de rádio parou de transmitir. Os Greensons convocaram uma reunião na sala de jantar da casa principal. Todos se sentaram ao redor da grande mesa da sala de jantar onde Annie Greenson servia o jantar de domingo. Depois que todos estavam sentados, Buck Greenson se levantou. Ele era um homem baixo e gordo com o bigode caindo. Você não pensaria assim olhando para ele, mas sua voz ecoava. Pessoal, disse ele, sei que vocês estão preocupados com suas famílias e não me sinto bem prendendo vocês aqui enquanto não tenho notícias do que aconteceu com suas pessoas. Então, quem quiser sair, está livre para ir. Annie e eu vamos dar um jeito por aqui. Dennis e Michael se olharam. Eles tinham falado sobre partir, mas tinham tentado fingir que não precisariam. Eles tinham esperança de que a praga acabasse em breve, que o mundo voltasse ao normal, que tudo tivesse sido uma estranha alucinação. Agora que tinha a opção de se aventurar pelo mundo, de ver o quão ruim as coisas realmente estavam, eles não estavam certos se queriam saber. Quero que levantem as mãos. Quantos de vocês querem partir? Perguntou Buck Greenson. Michael e Dennis olharam ao redor. Eles eram os únicos com as mãos levantadas. Então, os Greensons lhe deram comida suficiente para durar algumas semanas. Pão de milho, maçãs, presunto curado e pêssegos em conserva em potes de vidro. Michael e Dennis empacotaram suas coisas e carregaram tudo para a caminhonete de Michael, uma velha picape engasgada. Os Greensons e os peões da fazenda se reuniram para vê-los partir. Sejam cuidadosos, rapazes, disse Annie Greenson, beijando cada um deles nas bochechas e abraçando-os com força. E lembre-se de seus bons modos. Enquanto Michael e Dennis se afastavam, viram o marido dela segurando-a, o corpo dela chorando, tremendo em soluços. Uma semana depois, Michael e Dennis tinham zigue-zagueado por dezenas de pequenas cidades e algumas cidades maiores. O que encontraram os assustou. Todos os lugares estavam vazios. Não havia ninguém na rua. Às vezes eles paravam e batiam nas portas. Ninguém respondia. Se entravam, não encontravam uma alma viva. Às vezes encontravam a mesa posta com pratos cheios de comida mofada. Sempre que entravam em um novo cômodo, ambos estremeciam pensando que encontrariam um cadáver. Mas nunca encontravam. Era uma solidão indescritivelmente assustadora. Às vezes, se o lugar ainda tivesse eletricidade, tentavam usar o telefone. Sempre,
Não importava o número que discassem, ouviam sempre a mesma mensagem gravada. O número chamado não está disponível. Verifique o número e tente novamente. Finalmente, os jovens decidiram fazer trilhas para a cidade grande mais próxima. Seria um dia inteiro de condução, mas tinha que haver alguém lá. Você não pode abandonar uma cidade inteira. O crepúsculo tinha vindo e Michael estava ao volante. Dennis esteve dirigindo nas últimas 8 horas e estava tirando uma soneca no banco do passageiro. Eles estavam passando por um longo pedaço de pasto quando Michael viu um lampejo de movimento à distância. Ele parou o carro, desligou o motor e sacudiu Dennis. Ei, olha! Disse Michael animadamente. Acho que alguém está vindo. Dennis apertou os olhos. O lampejo de movimento estava se tornando maior. O que tinha sido um movimento tornou-se uma longa linha, estendendo-se através do horizonte. Michael e Dennis se esforçaram para ver. Acho que são algumas pessoas, disse Dennis. Deixe-me pegar meus binóculos. Ele enferrujava em sua mochila e puxou seu par. Dennis colocou-os em seus olhos e olhou através deles. Michael ouviu-o suspirar. Meu Deus, sussurrou Dennis. O que ele viu foram pessoas. Milhares de pessoas. Centenas de milhares, talvez 1 milhão de pessoas. Um enxame de pessoas como o mundo inteiro nunca tinha visto. E as pessoas estavam todas correndo. Eles estavam correndo o mais rápido que podiam, como se algo estivesse os perseguindo, ou como se eles estivessem perseguindo alguma coisa. Enquanto eles se aproximavam, Dennis podia apenas ver o rosto das pessoas. Seus olhos eram selvagens. Ligue o carro, disse Dennis. Um enxame de pessoas enlouquecidas estava correndo na direção deles. Michael virou as chaves na ignição da caminhonete. O motor engasgou, mas se recusou a ligar. Tente novamente, disse Dennis. Michael girou as chaves novamente. Mais uma vez, o motor tossiu e as luzes de emergência piscaram antes de cortar. Michael tentou manter a calma, mas ele sentiu uma onda de pânico frio. Continue tentando ligar o motor, droga, disse Dennis. Vou sair e tentar empurrar para ligar. Dennis saltou do caminhão e correu para a parte de trás. Ele empurrou o para-choque do caminhão, empurrando todo o seu peso contra o veículo. Dentro do caminhão, Michael continuava girando a chave na ignição. Dennis podia ouvir o rugido irritado da multidão à medida que se aproximavam. Dennis deu um empurrão final e sentiu o movimento do caminhão. Ele pulou na caçamba. Vai, vai, vai! Ele gritou com Michael. Michael inverteu a marcha ré do caminhão. As rodas brilhavam enquanto a parte de trás do caminhão girava ao redor. Na caçamba do caminhão, Dennis enfrentou diretamente as pessoas correndo contra eles. Ele não precisava mais de binóculos para ver seus olhos selvagens. A multidão estava a apenas 32 metros de distância. Vai! Dennis gritou outra vez e Michael pisou no acelerador. O caminhão acelerou para a frente e Dennis se agarrou aos lados para evitar cair de costas. Ele estava encharcado de suor e suas mãos ainda tremiam. Michael e Dennis voltaram do jeito que haviam vindo, longe da cidade e longe das hordas. Uma vez que eles tinham dirigido longe o suficiente para que eles pensassem que era seguro parar, Michael parou ao lado da estrada. Ele parou o caminhão apenas o tempo suficiente para Dennis saltar de volta para o banco do passageiro. Eles eram zumbis? Perguntou Michael. Eu não sei, disse Dennis. Seja o que fosse, eles não pareciam mais humanos. Deve ser isso que a praga faz com as pessoas. Os jovens conversaram sobre seu próximo movimento enquanto dirigiam. As grandes cidades pareciam perigosas, mas as pequenas cidades foram abandonadas. Eles deveriam voltar para o rancho?
Ir mais fundo no deserto ou tentar encontrar outros sobreviventes que também estavam em fuga? Não havia uma resposta fácil. Não importava a decisão que eles fossem tomar, seria muito arriscado. Vamos parar no próximo posto de gasolina e encher alguns galões extras, disse Michael. Precisamos de mais gasolina e não quero estar com pouco combustível na próxima vez que nos depararmos com um grupo como este. Dennis olhou para a janela em silêncio. Ele estava esperando que nunca se deparassem com um grupo como esse novamente. Passaram por um posto de gasolina a poucos quilômetros da estrada. Eles se aproximaram do posto de gasolina lentamente, verificando se há sinais de vida, mas não havia nenhum. Dennis saltou e abriu a tampa do tanque. A bomba de gasolina parecia estar funcionando, então ele encheu o tanque do caminhão. Uma vez que o tanque estava cheio, Dennis começou a encher os containers extras para colocá-los na cabine do caminhão. Michael decidiu que entraria no posto de gasolina para procurar alimentos e suprimentos adicionais. Eles ainda tinham alguns pães de milho e maçãs do rancho, mas ele não sabia quando eles seriam capazes de parar novamente. Michael estava começando a perceber que a vida como ele conhecia antes tinha acabado. Eles precisavam estar prontos para sobreviver. Eu vou entrar para ver se encontro alguma coisa, disse Michael a Dennis. Aqui estão as chaves do caminhão. Esteja pronto para entrar e sair e ir embora rapidamente se precisarmos fazer uma fuga rápida. Dennis assentiu e pegou as chaves. Toma cuidado, Michael, disse ele. Quem sabe o que você vai encontrar lá dentro? Michael abriu a porta do posto de gasolina lentamente. O interior era escuro e silencioso. Olá? Ele chamou. Alguém aí? Michael acionou um interruptor na parede e as luzes fluorescentes acenderam. Ele olhou em volta para a loja vazia. Havia sinais de luta. Sacos de batatas fritas e doces foram pisoteados no chão. Uma das portas da geladeira de vidro foi arrancada de suas dobradiças. Michael ficou de pé, prendendo a respiração, ouvindo atentamente. Tudo o que ele ouviu foi o zumbido dos refrigeradores e o som de Dennis enchendo os galões do lado de fora. Michael pegou alguns sacos plásticos do chão. Ele os encheu com suprimentos suficiente por mais algumas semanas. Mistura de trilhas, água engarrafada, remédios, barras de granola e frascos de manteiga de amendoim. Michael se perguntou se ele deveria pagar por essas coisas. Ele não tinha certeza se o dono do posto de gasolina estava vivo. Michael e Dennis poderiam precisar do dinheiro mais tarde. Então, Michael lembrou-se do adeus de Annie Grinson no rancho. Ela lhes disse para sempre lembrarem de suas boas maneiras. Michael não queria decepcioná-la. Ele tirou sua carteira e encontrou uma nota de $20. Ele tinha acabado de colocá-la no balcão quando ouviu um som atrás dele. Michael congelou. Ele não estava sozinho na loja. Do lado de fora, Dennis tinha preenchido 6 galões de gasolina. Ele subiu no banco da frente e colocou as chaves na ignição. Ele ligou o rádio, mas tudo que ele conseguiu encontrar era estática. Dennis continuou a mover o mostrador do rádio e procurar uma estação. De repente, a estática clareou e ele ouviu uma voz. Alguém está aí fora? Disse a voz. Era uma voz de mulher. Meu nome é Anna Johnson. Este é o kit de rádio do meu pai. Ele já se foi. A praga chegou a Sundale há uma semana. A voz da menina tremeu em soluços. Eu só quero saber se há mais alguém aí fora. Qualquer um que ainda seja humano. Dennis sentiu-se horrível por ela.
Ele e Michael tinham um ao outro, mas Anna, ela estava sozinha. Dennis olhou para o relógio. Já se passaram 15 minutos. Ele se sentiu desconfortável. Michael não deveria levar tanto tempo para pegar alguns suprimentos. De repente, ele ouviu seu nome. Dennis! Dennis! Michael estava a gritar por ele do lado de dentro da loja. Dennis pulou do carro e correu em direção à entrada. Dennis! Dennis! Michael parecia frenético. Dennis atravessou o estacionamento em direção ao posto de gasolina. Eu estou indo, Michael! Ele gritou para seu amigo e entrou na loja. Michael estava no balcão. Quando Dennis entrou, Michael apontou para a parte de trás da loja. A porta do banheiro dos homens estava levemente aberta. Só então, a porta balançou e um homem apareceu. O cabelo do homem estava emaranhado e desgrenhado. Suas roupas estavam rasgadas e sujas. Parte de sua pele estava coberta de roxo profundo e marcas pretas. Mesmo da porta, Dennis podia detectar o mau cheiro do homem. Ele cheirava a mancha fermentada que eles alimentavam os porcos no rancho. Era óbvio que a praga tinha contaminado este homem. O homem pairou na porta do banheiro, olhando primeiro para Michael, depois para Dennis. Seus olhos estavam vermelhos e eles rolavam em suas órbitas, incapazes de se concentrar. O homem rosnou. Baba escorreu pelo queixo enquanto ele avançava. Michael, disse Dennis calmamente, apoiando-se em direção à porta da frente. Vamos sair daqui. Michael começou a chegar em direção à porta, levando os sacos de comida e suprimentos com ele. De repente, o homem enlouquecido avançou e começou a correr em direção aos dois homens mais jovens. Pensando rapidamente, Dennis estendeu a mão para as prateleiras atrás dele. Ele jogou as latas no homem o mais forte que pôde. Quando ele e Michael moravam no rancho, Dennis costumava atirar pedras para assustar os coiotes. Ele tinha um braço de arremesso forte e uma boa mira. Uma das latas atingiu o homem enlouquecido na cara e ele caiu no chão. Não se aproxime dele, disse Dennis. Não sabemos se ele é contagioso. Não se preocupe, eu não vou chegar perto disso, disse Michael. Vamos sair daqui. Eles se viraram para sair quando ouviram outro ranger lento. Michael e Dennis fizeram uma pausa. Havia mais alguém no posto de gasolina. Eles se viraram e viram que agora a porta do banheiro das mulheres estava abrindo. Dennis pegou mais latas e entregou algumas a Michael. Eles observaram a porta e se prepararam para jogar as latas assim que o alvo aparecesse. Olá? Um menino colocou a cabeça para fora do banheiro. Ele não poderia ter mais de 6 ou 7 anos de idade. Está seguro? Perguntou ele. Michael e Dennis olharam para o menino. Ele parecia saudável, mas muito assustado. Há quanto tempo você está aí? Perguntou Michael. 1 dia ou 2, disse o menino. Eu me tranquei. Eu vi um grupo de pessoas chegando. Eles pareciam perigosos, então eu me escondi. Não há mais ninguém por perto. Dennis e Michael trocaram um olhar. Não poderiam deixar este miúdo aqui sozinho para se defender. Ele não duraria 1 semana. Pegue alguns suprimentos e venha conosco, disse Dennis. Estamos à procura de outros sobreviventes.